Olá pessoal, vou apresentar a resolução do exercício 6 da lista 2. Use o teorema do valor intermediário para mostrar que as equações a seguir possuem uma raiz no intervalo especificado e encontre uma aproximação de cada raiz com um erro máximo de 0,2. Vou resolver o item B, que é a equação exponencial de x igual a 3 menos 2x. Então a gente quer encontrar um x no intervalo 0,1 que satisfaça isso. Relembrando, o teorema do valor intermediário, ele diz que se f é uma função contínua em AB, então f assume qualquer valor entre f de A e f de B, certo? Então, se você tomar qualquer valor entre o f de A e o f de B, vai existir um ponto entre A e B, tal que a função, nesse ponto, tem exatamente o valor que você considerou, né, desde que seja um valor entre f de A e f de B. Bom, como que a gente vai usar então esse teorema? A nossa equação é essa, a gente pode modificar ela e ficar com essa equação aqui, exponencial de x menos 3 mais 2x igual a 0. Nesse caso, a gente vai considerar essa parte da esquerda como sendo a função f de x. Essa função f de x é uma função contínua. Então, o que a gente vai estar buscando é o seguinte: se a gente tiver um intervalo onde nos pontos extremos a função f valer num extremo for um valor positivo e no outro extremo for um valor negativo, então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um ponto naquele intervalo onde a função dá zero, porque zero é um número entre um valor positivo e um valor negativo. Então, essa vai ser a ideia da nossa resolução. Para a gente considerar o intervalo aberto 0,1, né, encontrar um x no intervalo aberto 0,1, mas essa função ela é definida no 0 e no 1, então a gente vai começar avaliando ela no ponto 0 e no ponto 1, quer dizer, a gente vai considerar um intervalo fechado mesmo, 0, 1. Então, é aqui que nós estamos buscando a solução da nossa equação. Então, vamos lá. Qual que é o valor dessa função no 0? E qual o valor dessa função no 1? No 0, essa função vai ser exponencial de 0, que é 1, menos 3 mais 0. Então, isso vai ficar 1 menos 3, vai ser menos 2. O que importa pra gente é que esse valor é negativo, certo? E no ponto 1, o que acontece com essa função? Vai dar exponencial de 1, que é o número e, menos 3 mais 2. O e, ele é 2,8 alguma coisa. O que importa pra gente aqui é e menos 3 vai dar algo menor do que... Bom, a gente pode pensar assim, e mais 2 vai dar quase 5, é maior do que 4. Menos 3... Então, e mais 2 certamente é maior do que 4. Menos 3 vai dar um número, então, portanto, ainda positivo, tá? Então, a gente vai ter no 0 o valor de f de 0 negativo e no 1 f de 1 sendo positivo. Então, o que acontece? Pelo teorema do valor intermediário, tem um ponto entre 0 e 1 onde essa função tem que dar 0. Então, a gente já responde a primeira parte do exercício, que é mostrar que, de fato, tem uma raiz essa equação, né? Então, a gente modificou um pouquinho, mas ela é equivalente à equação inicial. Então, de fato, essa equação tem uma raiz entre 0 e 1. Isso é garantido, então, pelo fato da função ser contínua e no 0, no intervalo 0, 1, no 0 a função é negativa, no 1 a função é positiva, então, certamente, ela vai assumir o valor 0 em algum ponto aqui entre 0 e 1. Bom, essa é a primeira parte, mas a segunda parte do exercício é encontrar algum valor que esteja próximo dessa raiz com um erro no máximo de 0,2. Tá? Bom, se a gente tomasse aqui qualquer número nesse intervalo 0, 1 aqui para ser uma aproximação dessa raiz, a única informação que a gente tem é que está entre 0 e 1. Então, a gente pode estar errando aqui
por uma unidade, nesse caso, né? Se eu pegasse o ponto meio, se eu pegasse exatamente o ponto médio aqui, né, 0,5, o meu erro poderia ser de 0,5, porque a raiz poderia ser bem perto do zero ou poderia ser bem perto do 1, eu não sei exatamente onde está essa raiz. Então, se eu pegasse o ponto médio aqui, eu ia ficar com um erro de 0,5 no máximo, né? Podia estar errando no máximo 0,5, porque ela poderia estar em qualquer lugar daqui ou em qualquer lugar daqui, certo? Então, aí a distância máxima ia ser 0,5. Então, não é suficiente ainda pegar o ponto médio. Mas o que eu posso fazer? Eu posso avaliar a função no ponto médio, no ponto 0,5. Se eu avaliar essa função no ponto 0,5, e aí vocês podem usar o auxílio de uma calculadora científica ou de um aplicativo, vocês vão verificar que essa função dá um valor negativo. Ora, se essa função dá um valor negativo, o que acontece? Eu tenho aqui um novo intervalo onde a função passou de um valor negativo para um valor positivo. Então, eu vou considerar agora esse intervalo aqui. E eu sei que nesse intervalo tem uma raiz aqui, tem um valor onde a função vai dar 0. E novamente, se eu pego o ponto médio desse intervalo, então seria o 0,75, qual que eu posso estar errando por quanto? Bom, se a raiz pode estar em qualquer lugar desse intervalo aqui, se eu pego o 0,75, então eu posso estar errando no 0,25, porque a raiz poderia ser bem aqui, nesse cantinho, ou poderia ser bem aqui, e aí a distância seria 0,25. Bom, então isso ainda não é suficiente, porque o exercício pede para que a gente encontrasse uma aproximação com erro menor do que 0,2. Se eu pegasse outro ponto, sem ser o ponto médio, aí eu poderia ter um erro ainda maior, né? Porque se eu pegar um ponto aqui, e a minha raiz, na verdade, estiver aqui, então essa distância ainda vai ser maior do que 0,25. Então ainda não é suficiente, não consigo ainda pegar um erro, um ponto onde eu garanta um erro de no máximo 0,2 da raiz, mas o que eu posso fazer é aplicar novamente a mesma ideia. Então eu avalio a função no ponto 0,75 e o que me interessa é o sinal aqui. Então, se eu avaliar essa função aqui nesse ponto 0,75, com o auxílio de um aplicativo, de alguma ferramenta, ou de alguma análise matemática, né, a gente consegue verificar que essa função aqui vai ser positiva nesse x igual a 0,75. Então, nesse caso, o que eu concluo? Que a raiz, que certamente tem uma raiz dessa equação nesse intervalo aqui, né? Se no meio a função era negativa e no 0,75 a função é positiva, sendo uma função contínua, certamente ela passou pelo valor zero entre meio e 0,75. Bom, esse intervalo aqui, ele tem um comprimento de 0,25. Então a raiz está aí dentro, em algum ponto, mas se eu escolher o ponto médio, então agora eu garanto que essa função, que esse ponto, né, eu coloquei aqui o sinal, mas nem importa, que o 0,625, ele é uma aproximação dessa raiz, porque essa raiz está entre 0,5 e 0,75. Então, qualquer distância aqui, se você avaliasse ainda no 0,625, você verificaria que a função é positiva, então que a raiz de fato estaria nesse intervalo aqui. E aí, qualquer ponto nesse intervalo laranja está com uma distância no máximo 0,125 do meu ponto escolhido, que é o 0,625, certo? Então, esse x igual a 0,625 é uma aproximação da raiz dessa equação, que o erro a raiz de fato pode ser no máximo 0,125, tá? Então, a raiz dessa equação é um número entre 0,5 e 0,625, se eu escolher o 0,625, ou tanto faz aqui, eu poderia escolher o 0,5 também, qualquer um desses dois
vai estar me garantindo que meu erro é no máximo 0,125. Tá ok? Aqui eu acabei fazendo uma avaliação a mais, né, mas não precisava. Poderia apenas a última avaliação ter sido no 0,75 e aqui eu já finalizo, eu já fico com o ponto médio 0,625, porque eu já sei que em qualquer lugar aqui desse intervalo laranja, que a raiz estiver, meu erro máximo é 0,125. A distância máxima de qualquer ponto ao 0,625 é 0,125.